Olá, alunos do sétimo ano da Escola Dr. Jacques, mais um vídeo explicando a atividade, e essa semana é a atividade 23, ok? O assunto é números inteiros, potenciação e radiciação de números inteiros. Vamos entender um pouco, tá? Pessoal, é o seguinte, a gente já viu que potenciação é um resumo de uma multiplicação. É uma repetição de fatores iguais. Então não é necessário colocar vários números se repetindo em uma multiplicação. Basta repetir a base, o número que está se repetindo, e a quantidade de repetições eu coloco como expoente. Tá? Então quando eu tenho 2 elevado a 4, então isso na verdade é o 2 4 vezes. Eu vou colocar o x aqui, mas poderia colocar um pontinho também que representa a multiplicação, certo? Então esse 2 repetindo 4 vezes, basta colocar o 2 e elevar o expoente 4. Esse 4 indica quantas vezes eu estou repetindo 4, tá? E aqui a gente vai usar para os números inteiros. Como é que vai funcionar? Certo, pessoal? Então veja só. Nesse caso aqui, pessoal, se eu poderia representar um número inteiro negativo, tá? E aí eu vou colocar entre parênteses, vou colocar o pontinho aqui também que representa a multiplicação. E nesse caso aqui eu poderia representar assim. O menos 2 está se repetindo duas vezes, então eu vou colocar o menos 2, né, elevado a 2, já que está se repetindo duas vezes, tá? Isso aqui é igual a 4. 4 o quê? Positivo ou negativo? Positivo. A gente viu também que na multiplicação menos com menos é mais, tá bom? Se tivesse repetido 3 vezes, a gente vai observar agora. Então vou colocar aqui o menos 2 que está se repetindo, né? Quantas vezes? 3 vezes. E isso aqui vai resultar menos 8. Tá, pessoal? Veja só. Então a gente pode observar o seguinte aqui. Só fazendo jogo de sinal, menos com menos mais, mais com menos, menos. Tá? E o expoente aqui é ímpar. Aqui o expoente par. Vamos observar mais dois casos, tá? Agora, digamos que seja positivo os valores. Vou colocar aqui o número 2, tá? Mas poderia ser qualquer valor, qualquer número, tá? Então, está se repetindo duas vezes. Eu vou colocar aqui o número que está se repetindo, que é o mais 2. O mais 2 é elevado a 2. Isso aqui vai dar como resultado o mais 4. Eu poderia fazer da mesma forma, tá? Repetir o mais 2 3 vezes, só para a gente observar o expoente par e o expoente ímpar, tá bom? Então o mais 2 está se repetindo, não é? Quantas vezes? 3 vezes. E isso aqui vai obter como resultado o mais 8. Então aqui a gente conclui o seguinte, que quando o expoente é par, o resultado é sempre positivo. Já quando o expoente é ímpar, aí
o resultado vai ser de acordo com o sinal da base. Se a base é negativa, então o resultado é negativo. Já se a base for positiva, tá? Quando o expoente for ímpar, o resultado é positivo, ok? Então o expoente par, pessoal, não tem dúvida, é simples. Quando o expoente é par, independente do sinal da base, o resultado vai ser sempre positivo. Já quando o expoente for ímpar, certo? O resultado vai ser de acordo com o sinal da base. Se a base for negativa, o resultado vai ser negativo. Se a base for positiva, o resultado vai ser positivo. Tá bom, pessoal? Essa é a regra para potenciação. Então, aqui a gente pode observar aqui, ó, o 2 elevado a 5 é o 2 5 vezes, que dá 32. O menos 2 elevado a 3, que é o menos 2 3 vezes, dá menos, se repetindo 3 vezes, dá menos 8. Aqui, ó, o menos 5 elevado a 2 é o menos 5 duas vezes, dá 25, positivo, né? E o mais 5 elevado a 2 é o mais 5 duas vezes, que dá igual a 25 positivo. E com relação à radiciação, pessoal, veja o seguinte: na radiciação, com números inteiros, devemos observar algumas situações existentes, como por exemplo, que não existe raiz quadrada de um número negativo, tá? A gente vai ver mais especificadamente. Ou quando o índice for par, tá? Então, quando o índice for par, não vai poder extrair raiz quadrada. Ou raiz quarta, enfim, o índice for par. Portanto, as raízes que se dá para extrair são as que têm o índice ímpar, levando em consideração que nem toda radiciação dá para se extrair. Essa questão de extrair é exatamente, tá bom? Quando o resultado é o número inteiro. Só relembrando aqui, a raiz quadrada de 16 é 4, por quê? Pois 4 elevado a 2, ou 4 vezes 4 é igual a 16. Já quando eu pego a raiz cúbica de menos 16, aí esse sinalzinho aqui, ele é igual a não existe, tá bom? Esse é o sinal de não existe. Por que que eu não posso extrair a raiz de menos 16? Porque não existe um número, tá? Se eu for pegar aqui se eu fosse extrair a raiz quadrada de 16, seria 4. Quando eu coloco a raiz quadrada de menos 16, não vai existir, tá? Não vai existir um número que multiplicado por ele mesmo dê menos 16. Por exemplo, eu colocar aqui o 4 positivo multiplicado duas vezes, vai dar mais 16. E se eu colocar o 4 negativo e multiplicar por ele mesmo, o resultado vai ser também mais 16, tá? Mais 16. Ajeitando aqui. Ou seja, nas duas situações em que poderia existir o 4 positivo ou negativo, o resultado será de toda forma positivo, ou seja, não tem como extrair a raiz quadrada de menos 16, porque não existe um número que multiplicado por ele mesmo dá menos 16. A gente viu aqui que o resultado dá mais 16. Então, por isso que não existe. Tá? Então, a raiz quadrada, porque o índice é par. Isso vale também para um índice, outro índice que seja par. Por exemplo, a raiz quarta de menos 16. Não vai existir um número que multiplicado por ele 4 vezes dê menos 16, tá? Porque quando eu tenho, digamos, repetições pares, o resultado será sempre positivo. A gente viu aqui que dois números inteiros
negativos, dois números, né, são pares, vai ser positivo, tá? E se fosse 4 números se repetindo, também o resultado seria positivo, tá? Se eu tenho pares de números, o resultado será sempre positivo, seja lá os números negativos ou positivos. A gente sabe que os positivos sempre será positivo. Já os negativos, né? Se eu tiver pares de números negativos, o resultado será sempre positivo, ok? Então não existe um número que multiplicado por ele 4 vezes dê menos 16, tá? Já que eu posso fazer o seguinte, ó, eu extraio a raiz quadrada de 16, que é 4, e esse sinal menos que está fora eu apenas vou repeti-lo. Então vai ficar menos 4. Por que vai ficar menos 4? Porque eu vou extrair a raiz de 16, que vai ser 4, e esse sinal que está fora aqui, se repetindo, eu apenas vou repetir. Por isso que vai ficar o 4 da raiz e o menos de fora. Assim posso. E aqui, para concluir, veja só, eu tenho uma raiz cúbica de menos 8. Então o índice é ímpar. Então se o índice é ímpar, eu posso extrair a raiz. Tá? Se eu tenho 3 números se repetindo, sendo negativos, então o resultado vai ser negativo. Veja só, como está exemplificado aqui. Será o menos 2, mas por que será o menos 2? Porque menos 2 elevado a 3, a gente viu na regrinha da potenciação, que quando o expoente, veja só, o expoente é ímpar, o resultado será de acordo com o sinal da base. Então a base é negativa, então o resultado será negativo, ok? Veja só, 2 vezes 2 vezes 2 dá 8, menos com menos mais, mais com menos menos. Então por isso que dá para se extrair as raízes que tiverem o índice ímpar, tá? Porque a gente vê que vai existir. E a gente percebe que quando eu tenho quantidade de números ímpares, o resultado, caso os valores sejam negativos, será sempre negativo, tá bom? Se eu tenho quantidade de números pares, o resultado será sempre positivo. Como a gente viu aqui, ó, 2 números inteiros negativos pares, são pares, né, que são 2, o resultado é positivo. Já quando eu tenho números sendo multiplicados ímpares, quantidade ímpares de números, o resultado será negativo caso os números sejam negativos, tá bom? Então, continuando, pessoal, aqui na explicação, veja o seguinte, olha só, para concluir aqui, ó, tem a explicação aqui que eu já expliquei. Se o índice da raiz for par, não existe raiz de número inteiro negativo. Se o índice da raiz é ímpar, podemos extrair a raiz de qualquer número inteiro. Observando o seguinte, observação. A potenciação é a operação inversa da radiciação, pessoal. Então, da mesma forma que a adição é a operação inversa da subtração, a multiplicação é a operação inversa da divisão, a potenciação é a operação inversa da radiciação, ok? Então, indo aqui diretamente para as questões, o valor da raiz quarta de menos 16 elevado a 4. Então, pessoal, vocês vão analisar o seguinte, vocês vão extrair a raiz quarta. Que é a raiz quarta? Essa aqui é a raiz quarta de menos 6 elevado a 4. Tá bom, pessoal? Então, uma forma que vocês poderiam resolver essa regra aqui. Potenciação é a operação inversa da radiciação. Então,
uma anula a outra, ok? Uma anula a outra. Outra forma de vocês resolverem era: quanto é menos 6 elevado a 4? Vocês colocariam aqui dentro e depois extrair a raiz quarta do valor, ok? Então vocês vão marcar aqui, ok? Então é a raiz quarta de menos 6 elevado a 4. Veja só um exemplozinho que eu poderia colocar aqui aí. Poderia colocar a raiz quadrada de 2 elevado a 2. É quanto? 2. Veja só. Poderia fazer o seguinte: 2 elevado a 2 é 4. A raiz quadrada de 4 é 2. Ok? Dessa forma. Que você pode fazer aqui. Você pode fazer aqui também. Continuando. Agora a questão 2. O valor da raiz cúbica. Valor da raiz cúbica de menos 18 elevado a 3 diminuído. Diminuído significa o quê? Pelo quadrado. Olha só, o quadrado de menos 3 é... Então, uma expressãozinha, pessoal. Vocês vão montar uma expressão numérica onde tem a raiz cúbica. Quem é a raiz cúbica? Isso aqui é raiz cúbica de quem? De menos 18 elevado a 3. Diminuído. Diminuído é o quê? Qual operação eu vou utilizar aqui? Diminuído pelo quadrado. Veja só, o quadrado é o quê? Número elevado a 2, né? Quadrado de menos 3. Então, monta a expressãozinha, resolve e coloca o resultado aqui. Tá ok? E para finalizar a questão extra, o quadrado de menos 3, veja só, o quadrado de menos 3 diminuído. Então, o quadrado de menos 3, existe uma diferença, pessoal. Por exemplo, posso colocar, eu já expliquei em aulas anteriores, menos 2 elevado a 2 é igual a quem? A menos 4. Aí vocês poderiam questionar: opa, professor, e você não falou que quando o expoente é par, o resultado é sempre positivo? Sim, mas aqui, eu não estou, esse sinal aqui, esse menos, ele não faz parte da base, tá? É diferente disso aqui, ó. Agora isso aqui, sim. Tá, pessoal? Agora aqui é o quadrado de menos 2, que é mais 4. Então, essa expressão aqui, ela é diferente dessa, tá? Porque aqui eu estou apenas pegando o quadrado de 2 com sinal negativo fora, tá bom? Então, resolve o quadrado de 2 e repete esse sinal. Diminuído, né, com a operação pelo cubo de menos 2. Resolve a expressão numérica e coloca o resultado aqui. Ok? Pronto, pessoal, espero que vocês tenham entendido a explicação. Ok? Qualquer dúvida podem me procurar. Tem aqui o texto para vocês lerem, tá bom? Os exemplos, tem alguns exemplos aqui, tá ok? E eu sempre quando estou elaborando as questões, como eu sempre digo, a matemática ela é uma, digamos, uma escadinha. Então, se você não aprende determinado assunto, aquele assunto ele vai, às vezes, precisar em um outro lá na frente, certo? E a gente vem numa ordem aqui, tá ok? Já expliquei introdução dos números inteiros,
expliquei algumas coisas lá que às vezes eu trago para cá. Expliquei adição, subtração de números inteiros, multiplicação e divisão. Então alguma coisa que eu detalho em um determinado assunto, às vezes eu trago para um outro, para testar realmente vocês, para saber se vocês aprenderam o assunto anterior, certo? Às vezes o assunto anterior, caso tenha entendido, facilita para o assunto posterior. E às vezes eu tento trazer, tá, alguma coisa de um assunto passado para o assunto mais recente, certo? Tento misturar. Ok? Então é dessa forma que eu trabalho, tá bom? Espero que tenham entendido e até o próximo vídeo.